Eu quero começar esse episódio com uma pergunta simples. Uma pergunta que parece simples, mas que carrega uma complexidade enorme. O que acontece quando uma forma de violência se torna tão antiga, tão repetida, tão integrada ao cotidiano, que ela deixa de parecer violência? Pense comigo. Existe uma diferença enorme entre uma agressão explícita, quando alguém xinga, humilha, exclui abertamente, e uma estrutura que distribui oportunidades, punições, afetos e dignidades de forma desigual, mas de um jeito tão cotidiano que parece normal, parece natural, parece como as coisas simplesmente são. Essa é a pergunta que vai nortear o episódio de hoje. Não é uma pergunta política no sentido estreito da palavra, é uma pergunta filosófica. É a pergunta de Boaventura de Souza Santos, de Silvio Almeida, de Fanon, de Sueli Carneiro, de Crenshaw. É a pergunta sobre como o poder, quando funciona muito bem, aprende a se tornar invisível. E aprende, inclusive, a se apresentar como razão, como neutralidade, como mérito, como senso comum. Bem-vindos ao Odisseia Filosófica. Hoje a gente vai falar sobre a construção social da raça e sobre interseccionalidade. Mas, muito mais do que isso, a gente vai falar sobre como estruturas sociais entram na subjetividade, como elas moldam o que sentimos, o que achamos que merecemos, como nos enxergamos no espelho e como o mundo nos enxerga de volta. E, de fundo, a gente vai discutir uma questão filosófica das mais profundas. O que é que significa ser reconhecido como humano? E aí, vamos começar aqui pelo começo, né? Quando a maioria das pessoas pensa em racismo, o que é que vem à cabeça? Um insulto, uma ofensa, alguém que olha com desprezo, que faz um comentário grosseiro, que trata mal. O racismo do preconceito explícito, do que fala palavrões, do que exclui escancaradamente. E aí vem a conclusão lógica que deriva desse entendimento. Eu não sou racista porque eu não trato ninguém mal, eu trato todo mundo igual. Isso parece razoável, não é? Parece até virtuoso, inclusive. O problema é que essa visão, embora compreensível, captura apenas a camada mais superficial do fenômeno. É como enxergar apenas a espuma de um oceano e achar que conhece a profundidade das águas. Silvio Almeida, no livro Racismo Estrutural, faz uma distinção que parece óbvia, mas que muda tudo quando você a compreende de verdade. Preconceito e discriminação não são a mesma coisa. Preconceito é um julgamento prévio, é uma ideia, uma imagem mental, uma avaliação que fazemos de alguém antes mesmo de conhecê-la. Todo mundo tem preconceitos, inclusive sobre si mesmo, a propósito. O preconceito mora na nossa cabeça. Já a discriminação é outra coisa. A discriminação é o preconceito em ação. É quando você tem poder suficiente para fazer com que seu julgamento se converta em desvantagem concreta para outra pessoa. E aqui entra uma ideia fundamental que vai aparecer várias vezes hoje. Discriminação exige poder. Sem poder, o preconceito é uma ideia ingrata na cabeça de alguém. Com poder, ele se converte em estrutura. Ele decide quem é contratado, quem é promovido, quem é suspeito, quem é tratado com cuidado no hospital, quem merece crédito no banco, quem o Estado protege e quem o Estado teme. Então, o requisito fundamental para que ocorra a discriminação, diferenciando-a de preconceito, é que precisa haver
a posse de poder e a possibilidade efetiva do uso da força para atribuir desvantagens ao outro. É preciso haver a posse de poder e a possibilidade efetiva de uso da força para atribuir desvantagens. Havendo essas duas coisas, nós estamos perante a discriminação de fato, né? O preconceito ele acaba envolvendo mais uma dimensão subjetiva. A partir daí, Silvio Almeida propõe 3 formas de pensar o racismo, não como categorias separadas, mas como camadas, sendo que cada uma camada engloba a camada anterior. Racismo individual é o mais visível, é o preconceituoso explícito, o insulto, o comentário, está localizado em pessoas. Racismo institucional já não precisa de um indivíduo mal intencionado. Acontece no funcionamento das instituições, na forma como a polícia atua em certos bairros, como o sistema de saúde prioriza certas populações, como o mercado de trabalho seleciona candidatos. As instituições têm memória. Elas aprenderam, ao longo do tempo, a discriminar e continuam fazendo isso mesmo sem que ninguém esteja pensando nisso conscientemente. E então temos o racismo estrutural. Esse é o mais difícil de enxergar, justamente porque é o mais profundo. O racismo estrutural não é uma anomalia, não é um erro de sistema, é o próprio modo de funcionamento da sociedade. É como você perguntar, por que a água está molhada? A água não decidiu ser molhada. É a natureza da água. O racismo estrutural funciona assim. Ele organiza o acesso a recursos, poder, proteção e dignidade de maneira desigual. Não por decreto explícito, mas porque a estrutura foi construída dessa forma e continua se reproduzindo. E aqui está a frase que talvez seja a mais importante de toda essa parte, quando a gente está discutindo racismo estrutural. Uma sociedade pode continuar sendo racialmente desigual, mesmo quando ninguém, individualmente, se declara racista. Uma sociedade pode continuar sendo racialmente desigual, mesmo quando ninguém, individualmente, se declara racista. Isso descola o fenômeno do racismo da intenção individual. E essa é uma mudança enorme, porque significa que não basta perguntar quem é o culpado. A pergunta certa é: que estrutura produz esse resultado? Né? Que estrutura produz esse resultado? Então, para resumir, o que é que caracteriza o racismo estrutural em comparação às outras concepções de racismo, né? De racismo individual, racismo institucional, né? O que é que caracteriza especificamente o racismo estrutural? O racismo estrutural é uma decorrência da própria estrutura social, constituindo o modo normal das relações econômicas, das relações sociais, das relações de poder, das relações familiares, inclusive. Antes de continuar, precisa abrir um parêntese importante. Porque até aqui a gente falou de racismo como se fosse uma linha única, um eixo de análise, mas a realidade humana é mais complexa do que isso. Pensa numa mulher negra, trabalhadora, morando numa periferia urbana. Se você tentar compreender a experiência dela só pelo gênero, sem a raça, você vai perder informação crucial. Se você tentar compreender só pela raça, sem levar em consideração o gênero, mesma coisa. Você vai perder informação. Se você tentar só pela classe, vai perder mais informação ainda, inclusive. A experiência dela não é a soma dessas categorias, é o cruzamento dessas categorias. E esse cruzamento produz algo qualitativamente diferente. Kimberly Crenshaw, jurista e teórica norte-americana, desenvolveu um conceito que vai iluminar tudo isso: interseccionalidade. E ela chegou a esse conceito de um jeito muito concreto, muito prático. Ela estava estudando um caso jurídico nos Estados Unidos, onde mulheres negras foram demitidas de uma empresa.
Quando essas mulheres foram reivindicar seus direitos, o juiz não aceitou o argumento de discriminação racial, porque a empresa havia contratado homens negros. Então, se tem homem negro lá na empresa, não faz discriminação racial, porque tem negro sendo contratado. E o juiz também não aceitou a discriminação de gênero, porque na empresa tinha mulheres brancas. E na cabeça do juiz, se tem mulher branca, mesmo que seja branca, né, mas tem mulher. Então, não há discriminação racial e não há discriminação de gênero. Não há discriminação racial, porque existem negros contratados, ainda que esses negros sejam homens negros, e não há discriminação de gênero porque há mulheres contratadas, ainda que essas mulheres sejam mulheres brancas. O que o sistema jurídico não conseguia ver é que ser mulher e ser negra ao mesmo tempo criava uma vulnerabilidade específica, que não existia quando você olhava raça e gênero separadamente. Crenshaw criou uma metáfora linda para isso. Imagina um cruzamento de ruas. Os carros vêm de várias direções. Se alguém é atropelado no meio de um cruzamento, você não pode dizer que o carro que veio do norte foi o único responsável, se também havia um carro vindo do leste envolvido no mesmo acidente. A violência acontece no cruzamento. E para compreender o dano, você precisa ver todas as direções de onde o impacto veio. Então você imagina um cruzamento de várias ruas. Cada rua dessa é um eixo de subordinação, um eixo de poder diferente. E aí, para cada pessoa, existem vários eixos que se cruzam, né, nesse cruzamento, criando experiências únicas. Isso não é apenas algo hipotético. Isso aparece nos dados de saúde pública, por exemplo. Mulheres negras no Brasil apresentam taxas de mortalidade materna significativamente maiores do que mulheres brancas. Elas recebem, em média, menos anestesia em partos, têm seus sintomas menos investigados, menos valorizados pelos profissionais de saúde. Isso não é explicado apenas pelo gênero, porque mulheres brancas não vivem isso na mesma proporção. Também não é explicado apenas pela raça, porque homens negros enfrentam formas diferentes de violência institucional. É a intersecção, é o cruzamento. E no cruzamento nasce algo que não pode ser visto de uma janela só. Não pode ser visto apenas olhando uma única rua desse cruzamento com várias ruas. Algumas formas de sofrimento desaparecem completamente quando analisamos raça e gênero separadamente. E aqui tem um ensinamento profundo. Toda vez que uma categoria se apresenta como suficiente para explicar a realidade, sem precisar de outras categorias, ela já está simplificando demais. Ela já está perdendo gente no caminho. Tá? Então, quando você universaliza numa única categoria, você vai deixar outras categorias que talvez fossem importantes, outras categorias que são importantes, né? Outras pessoas com outras experiências que seriam melhores ilustradas se a gente olhasse para essas outras categorias. Então, resumidamente aqui, o que é que o conceito de interseccionalidade propõe para a análise das desigualdades sociais que existem na sociedade? O conceito de interseccionalidade propõe que diferentes eixos de poder se cruzam, criando experiências de exclusão únicas. Então, para ilustrar, de acordo com a teoria da interseccionalidade, como é que o cruzamento, né, por exemplo, entre raça e gênero impactaria a saúde da mulher brasileira? A interseccionalidade, então, né, demonstra que as opressões de raça e gênero não se somam de forma linear, mas se fundem, criando vulnerabilidades específicas. Na saúde, por exemplo, isso se manifesta de forma brutal na violência obstétrica, onde o mito da resistência negra, né, que é a ideia racista de que negros suportam mais a dor, resulta em uma menor oferta de anestésicos e tratamentos mais rápidos no parto. Tá? Então, por conta desse mito da resistência negra, as mulheres negras acabam sofrendo essa violência obstétrica, onde sofrem menos, ou melhor, onde
tem menos oferta de anestésicos para ela e, como consequência, tá, desse cruzamento de raça e gênero e também por conta dessa violência obstétrica, mulheres negras apresentam maiores índices de mortalidade materna e têm seus sintomas, inclusive, em outras ocasiões no sistema de saúde, têm seus sintomas frequentemente desvalorizados, porque muitas vezes os profissionais de saúde olham apenas como se fosse os problemas gerais das mulheres de um modo como um todo, vamos dizer assim, né? E existem sim problemas de saúde que possuem correlação com mulheres negras, né? Problemas mais específicos, né? Problemas que são estatisticamente mais relevantes para mulheres negras, que são escanteados porque quando se olha para a mulher, geralmente se olha para a mulher padrão, né? A mulher branca de classe média, a gente poderia até colocar aqui. Então, continuando, existe um valor muito prezado nas democracias liberais modernas, que é o valor da neutralidade. A ideia é simples. Se você trata todo mundo da mesma forma, ninguém é prejudicado. Mesmas regras para todos, mesmas oportunidades para todos, mesmos critérios para todos. Isso parece ser justo, né? Mas tem um problema. Quando as pessoas partem de pontos de partida radicalmente diferentes, histórica, econômica e geograficamente diferentes, a aplicação de uma mesma regra não produz os mesmos resultados. Ela reproduz e até aprofunda as diferenças que já existiam. Essa é a ideia por trás do conceito de discriminação indireta. Discriminação indireta é quando uma norma, um critério, uma prática aparentemente neutra produz, na prática, um impacto desproporcional sobre um grupo específico. Não precisa haver intenção. Não precisa ter ninguém mal intencionado na sala de decisão. A regra pode ter sido pensada por pessoas bem intencionadas. E ainda assim, é uma regra que discrimina pessoas. Um exemplo clássico. Uma empresa decide exigir inglês fluente para uma vaga que, na prática, não usa inglês em nenhum momento. Formalmente, essa exigência se aplica para todos, mesmo que, na prática, esse inglês não vai ser utilizado. Só que essa exigência, que não tem nenhum valor para aquele trabalho, né? Afinal, você não vai utilizar isso em nenhum momento daquele trabalho, essa prática elimina candidatos que nunca tiveram acesso à escola de idiomas, que não cresceram em famílias que tiveram condições de pagar um curso, que moram em regiões onde esse recurso simplesmente não existia ou era mais escasso. O critério é o mesmo para todos. Embora é um critério importante, mas não se aplica a essa vaga específica, tá? Mas ainda assim é um critério que, por mais que seja válido para todos, produz alguma espécie de discriminação, tá? Esse exemplo até ilustra, mas não tão bem, né? Mas imagina como, por exemplo, em empresas onde em entrevistas de emprego se procuram pessoas com, entre aspas, boa aparência, ou se procuram ou procura-se pessoas com, entre aspas, perfil adequado para a empresa, e na prática, a boa aparência e o perfil adequado para aquela empresa envolve uma estética branca, vamos colocar assim, né? Uma estética branca. De modo que pessoas negras, elas não entrariam naquela empresa por serem julgadas com má aparência, né, por haver preconceito com relação ao cabelo, enfim, coisas que são tão subjetivas, mas tão subjetivas, que às vezes a própria pessoa que está entrevistando sequer percebe que aquilo é uma discriminação, porque apenas está replicando uma norma que para aquela empresa é importante. Então, a discriminação indireta ocorre quando normas de práticas aparentemente, ou melhor, normas e práticas aparentemente neutras e sem intenção explícita de excluir, produzem efeitos desvantajosos para grupos minoritários
por ignorarem suas condições sociais e históricas específicas. Tratar todos de forma idêntica em uma sociedade de largadas desiguais não gera igualdade, porque reforça os privilégios pré-existentes. Por exemplo, mais um exemplo, exigir o mesmo desempenho acadêmico de estudantes com acesso radicalmente diferentes à educação básica mantém a exclusão material, exigindo-se, portanto, políticas de equidade e ações afirmativas para corrigir essas disparidades. Então, você pode, para um curso de nível médio, por exemplo, para acesso a uma escola de nível médio, exigir testes que vão avaliar o teu nível de domínio na formação da educação básica. Só que aquela pessoa daquela comunidade lá no interior que tem pouco acesso, tem pouco acesso à educação, que muitas vezes faz bastante coisa em casa, sobra pouco tempo para estudar, ela não tem necessariamente o mesmo desempenho que uma pessoa, né, que uma criança, por exemplo, que ela é de uma família rica, né, que ela praticamente o tempo todo livre dela ela pode estudar, ela não tem nenhuma atribuição em casa, porque tem outras pessoas que fazem todos os tipos de serviço em casa, enfim, elas não dispõem do mesmo tempo para estudar e muitas vezes o ensino não é o mesmo, né? Aquela escola que a criança da escola rica, da família rica teve acesso, ela ensina de um modo muito mais aprofundado do que aquela escola da periferia que é a primeira criança que eu falei estuda, né? Então, para corrigir essas disparidades, é preciso haver as ações afirmativas, tá? Mas entendam que a discriminação indireta, ela não tem uma intenção explícita de excluir pessoas. Não, simplesmente aquela escola de ensino médio está exigindo educação básica para todo mundo. Só que aí ela ignora essas disparidades ao fazer isso. E por isso que, nesse caso, a gente falaria de discriminação indireta. E isso nos leva a um dos axiomas mais problemáticos do pensamento contemporâneo, que é, mas eu dou oportunidade igual para todo mundo. Essa frase só pode ser dita com tranquilidade por quem nunca precisou percorrer o caminho com peso extra nos ombros. Pense na corrida. Se você colocar todos os corredores na mesma linha de largada, mas alguns usarem pesos nos tornozelos, a corrida não é justa, mesmo que as regras sejam iguais para todos. A igualdade formal, a da regra idêntica, não produz igualdade material, a do resultado justo. Igualdade formal, que é a da regra idêntica, não produz igualdade material, a do resultado justo. Quando a gente, inclusive, fala nessa questão de igualdade formal e igualdade material, para produzir igualdade material, é preciso que você busque a equidade. É preciso que você busque equidade. Exatamente por isso que equidade e igualdade não são a mesma coisa. Igualdade diz, todo mundo recebe a mesma coisa. Equidade diz, todo mundo recebe o que precisa para chegar ao mesmo lugar. E aqui entra uma questão profunda. O que é de fato uma sociedade justa, né? Bom, até agora a gente já falou do racismo como fenômeno social, já falamos da interseccionalidade. Vamos para uma escala maior. Porque por trás do racismo com estrutura social existe uma questão ainda mais fundamental. Quem que decide o que é conhecimento? Quem decide o que é verdade? Quem decide o que conta como humanidade? Isso é Boaventura Boaventura de Souza Santos, sociólogo português radicado em Coimbra, um dos mais importantes intelectuais contemporâneos sobre o tema das epistemologias do Sul, fala, né, vai questionar na sua obra. Boaventura desenvolve o que ele chama de crítica à razão metonímica. E para entender o conceito de razão metonímica, você precisa lembrar o que é metonímia, né? Razão metonímica é uma razão que se utiliza da metonímia. Na linguagem, metonímia é quando você usa uma parte para falar do todo. Quando você diz, vou tomar um copo d'água, você não vai tomar um copo, você vai tomar água. O copo
é a parte que substitui o todo, certo? Quando a gente fala copo d'água, a gente está fazendo uma metonímia. A gente está tomando a parte, o copo, pelo todo, né? Que seria a água nesse caso, né? A gente vai beber apenas água, não um copo com água junto. A razão metonímica, né? Aqui voltando para o conceito na filosofia do Boaventura, é quando uma parte da experiência humana, especificamente a experiência europeia moderna, ocidental e iluminista, se comporta como se fosse o todo da experiência humana. Ela não diz, esse é meu jeito de pensar. Ela diz, esse é o jeito de pensar, o único jeito de pensar que existe, o único jeito legítimo, o jeito universal. Quando uma perspectiva regional se apresenta como universal, o que acontece com todo o resto? Tudo que não cabe dentro desse modelo é classificado de 3 formas: primitivo, inferior, inexistente. Os saberes indígenas sobre ecologia, sobre cura, sobre cosmovisão não são reconhecidos como conhecimento. São crendice, são folclore, são superstição. As filosofias africanas sobre ética, comunidade e existência não são reconhecidas como filosofia, são tradição tribal. As medicinas tradicionais de povos que existem há milênios são tratadas como curandeirismo, né? Como ausência de medicina. Boaventura também chama esse processo de epistemicídio, o assassinato de saberes. Não é apenas a eliminação física dos povos, é a eliminação de suas formas de conhecer o mundo, de suas maneiras de se organizarem, né, de organizar a experiência, de suas linguagens filosóficas. E então, quando a gente fala de razão metonímica, né, a gente está falando da visão de que tudo que não segue a lógica ocidental é taxado como inferior ou inexistente. A gente pega a parte, né, substitui, né, o todo pela parte. A gente olha para a ótica ocidental, né, para a ótica europeia, como se ela reproduzisse toda a ótica da humanidade. E tudo aquilo que não representa essa ótica europeia é taxado como inferior. É taxado como inferior. E aqui chega a ideia mais forte do Boaventura. O poder não domina apenas territórios, ele também define o que conta como conhecimento. Colonizar um continente não é apenas ocupar a terra, é dizer que a língua do colonizado não é língua de civilização, que os deuses do colonizado são demônios ou ilusões, que a história do colonizado só começa quando o colonizador chega. Quando você internaliza essa crítica, você começa a ver que os direitos humanos, como foram formulados na Declaração de 48, pelos países do Norte Global, no pós-guerra europeu, também carregam essa mesma estrutura. Boaventura aponta: muito do que foi declarado como universal é, na verdade, uma generalização de uma experiência particular. O sujeito de direitos desse modelo é implicitamente o homem branco, ocidental, proprietário, cristão. E o que acontece quando todo mundo não cabe nesse modelo? E aí a gente vai para uma outra definição, né? Para outras definições, na verdade. Existe uma distinção que me parece bem importante para esse debate, que é a diferença entre ser objeto de discurso e ser sujeito de discurso. Objeto de discurso, você é falado. Você aparece nos discursos, nas políticas, nos projetos. Por exemplo, as comunidades indígenas precisam de proteção, as populações vulneráveis merecem atenção, os pobres merecem ser incluídos, devem ser incluídos. Você é o tema da conversa. Mas você não é quem conduz a conversa. Você não é a pessoa que conversa. Você é só falado na conversa. Sujeito de direito é outra coisa. É quando você tem reconhecimento político real. Quando sua voz participa da construção das normas que te afetam. Quando você pode exigir, reclamar, reivindicar e ser levado a sério. Boaventura mostra que grande parte da população mundial aparece nos discursos sobre direitos humanos sem realmente ter participado da construção desses direitos humanos. Então, os direitos foram construídos sobre elas, não com elas. Né? São outras pessoas decidindo por elas. Então, quando a gente afirma que a maioria da população mundial é objeto de discurso e não sujeito de direito, a gente está apontando que, enquanto o sujeito de direito é quem detém o poder de criar as leis e definir tratados internacionais, né, sujeito esse que historicamente é o homem branco do norte global, os objetos de discurso constituem a maioria da humanidade, que apenas sofre as consequências dessas regras
criadas pelos sujeitos de direito. Esses grupos são constantemente mencionados em relatórios de caridade ou estatísticas de pobreza, né? Os objetos de discurso são constantemente falados, mas eles não produzem nada para eles nesse sentido. Eles não possuem voz própria nessas discussões. Eles não possuem agência para definir suas necessidades e construir suas próprias garantias jurídicas dentro do sistema universalista. Então, né, temos um problema aqui. Temos um problema aqui. Isso cria o que Boaventura chama de universalismo excludente. É uma universalidade que se apresenta como aberta a todos, mas que, na sua própria estrutura, exclui boa parte da humanidade. A maior parte dela, inclusive, né? Pensa em como a ideia de humanidade universal foi usada historicamente. Os mesmos europeus que escreveram sobre dignidade humana e direitos universais justificaram a escravidão, dizendo que certos povos não tinham a mesma racionalidade, a mesma alma, a mesma capacidade para a civilização. Não havia contradição do ponto de vista deles, porque esses povos não estavam, no imaginário deles, plenamente incluídos na categoria de humano. E é por isso que quando a gente está falando de direitos humanos, né, a pergunta mais importante não é apenas o que são os direitos humanos, é quem foi incluído na definição de humano e quem ficou de fora dessa definição. Fanon já dizia no século XX que a luta do colonizado não é apenas uma luta por liberdade física, é uma luta por ser reconhecido como sujeito, como alguém que pensa, que cria, que tem história, que merece ser ouvido. Hegel, muitas décadas atrás, colocou o reconhecimento como um dos fundamentos da vida humana. Não somos apenas seres que sobrevivem, somos seres que precisam ser vistos, que precisam ter sua existência confirmada pelo olhar do outro. E quando o olhar que você recebe é o olhar da suspeita, é o olhar da inferioridade, é o olhar da invisibilidade, isso não é apenas desconforto, é uma forma de violência existencial. E aí, existe uma dimensão desse debate que é muito difícil de ver. Não porque seja complicada, mas porque a invisibilidade é parte da sua própria natureza. Maria Aparecida Bento, conhecida como Cida Bento, desenvolveu o conceito de branquitude, e dentro dele a ideia de pacto narcísico da branquitude. A branquitude é a experiência de ser branco em uma sociedade racialmente hierarquizada. Mas o que a Cida Bento aponta é algo muito mais sutil. A branquitude não aparece como raça, ela aparece como normalidade. Então a gente não fala de raça branca. Por quê? Porque a, entre aspas, raça branca é o normal, é o padrão universal. Quando alguém negro caminha num shopping e sente olhares de suspeita, a raça aparece. Quando alguém branco caminha no mesmo shopping e não sente nada, a raça some. Porque ela não é tratada como uma pessoa negra, ela é tratada apenas como uma pessoa. O maior privilégio da branquitude talvez seja justamente esse. Poder aparecer como humano simplesmente, sem precisar carregar o peso de ser racializado a todo momento. Cida Bento fala de um pacto, não um pacto explícito. Ninguém se reúne numa sala e combina manter desigualdades. Né? É um pacto tácito, é um pacto silencioso, de não ver, de não falar, de não questionar os privilégios que estão aí. É quando a empresa contrata majoritariamente brancos e ninguém pergunta por quê. É quando os livros didáticos apresentam a história como se certos povos não a tivessem. É quando a mídia mostra como padrão de beleza um tipo específico de corpo e esse padrão é considerado como neutro e universal. E aqui chegamos num ponto que exige mais coragem, a cegueira progressista. É possível, muito possível, que uma pessoa lute contra a desigualdade de classe, de gênero e orientação sexual e, ao mesmo tempo, não perceba seus próprios privilégios raciais. Não porque seja uma pessoa, não porque seja hipócrita, mas porque a estrutura foi construída para que certas coisas sejam invisíveis para quem está na posição privilegiada. É muito mais fácil enxergar as estruturas que prejudicam do que as estruturas das quais você se beneficia. Crenshaw mostra que a falta de visão interseccional pode fazer com que movimentos progressistas reproduzam exatamente a invisibilidade que eles dizem combater. Um movimento que luta pela igualdade de gênero sem considerar raça e classe vai acabar representando majoritariamente os interesses das mulheres brancas de classe média. E isso não é falha moral individual, é uma falha de enquadramento.
é não ter as categorias certas para ver o que precisa ser visto. E aqui fica a questão. Você vê as estruturas que não te prejudicam? Bom, se juntar aqui os fios, a gente começou com uma pergunta simples. O que acontece quando uma violência se torna tão antiga que parece natural? Né? E ao longo do caminho a gente viu que o racismo não é apenas uma atitude individual. É uma estrutura que organiza a sociedade, distribuindo oportunidades, proteção e reconhecimento de forma desigual. As opressões não se somam, elas se cruzam e produzem formas específicas de vulnerabilidade que precisam de categorias específicas para serem vistas. A neutralidade pode ser uma forma de discriminação, quando ignora pontos de partida radicalmente diferentes. O poder não domina apenas territórios. Ele define o que conta como conhecimento, como cultura, como humanidade. E reconhecimento, ser visto como sujeito, não apenas como objeto de discurso, é uma necessidade existencial humana. Mas eu quero terminar com o que a filosofia pode efetivamente oferecer nesse debate. Tá? Uma das coisas que, não a solução, obviamente, até porque raramente isso vai acontecer em discussões filosóficas, em soluções prontas. O que ela oferece é algo mais fundamental: clareza sobre as perguntas que nós estamos fazendo. A pergunta quem é o culpado é uma pergunta filosófica que nos leva para um certo caminho. A pergunta que estrutura produz esse resultado é uma pergunta diferente, que abre outros caminhos. A pergunta estamos tratando todos igualmente é diferente de estamos chegando a resultados justos? A filosofia ensina que a qualidade das nossas respostas depende profundamente da qualidade das nossas perguntas. E que muitas vezes o maior problema não é que a gente não sabe a resposta, é que a gente está fazendo a pergunta errada. E eu quero terminar com um conceito que parece técnico, mas que é profundamente ético. E a gente já conversou um pouquinho no meio do episódio. A distinção entre igualdade e equidade. Igualdade, todo mundo recebe o mesmo. Equidade, todo mundo recebe o que precisa para ter acesso real às mesmas possibilidades. Em uma sociedade onde os pontos de partida nunca foram os mesmos, onde a escravidão durou quase 4 séculos aqui no Brasil, onde a marginalização econômica de certas populações foi sistemática e deliberada, tratar todos igualmente hoje é ignorar que o jogo começou em momentos muito diferentes. Isso não é um argumento contra a igualdade, é um argumento pela igualdade real, pela igualdade que considera a história e que leva a sério o peso que alguns carregam. Aristóteles já dizia, na Ética Nicômaco, que tratar desigualmente os desiguais não é injustiça. Tratar desigualmente os desiguais é justiça. E que a verdadeira injustiça é aplicar a mesma medida a situações que são essencialmente diferentes. Bom, existe uma frase que eu queria utilizar para fechar aqui esse episódio. Não é de um filósofo famoso. É uma frase simples que emerge desse percurso que a gente fez aqui. Compreender como o mundo foi construído é o primeiro passo para imaginar como ele poderia ser de outro jeito. Compreender como o mundo foi construído é o primeiro passo para imaginar como ele poderia ser de um outro jeito. A construção social da raça não é um dado da natureza, é um produto da história. E o que a história construiu, a história e as pessoas que fazem a história podem desconstruir. Não como um ato de magia, não como um decreto, mas como um processo longo, difícil, que começa na clareza, na capacidade de nomear o que antes era invisível. Bom, esse foi o episódio de hoje. Se esse conteúdo fez sentido para você, se ele reorganizou alguma coisa, se levantou alguma pergunta, se incomodou no bom sentido, compartilhe. Não apenas porque eu vou gostar porque vai produzir número para o podcast, né? Mas porque esse tipo de conversa precisa chegar em realmente mais gente. A gente se encontra no próximo episódio, né? Acho que vocês viram aqui que esse episódio, de certo modo, juntou todos os mais ou menos 30 episódios anteriores, que são a gente começou mais ou menos de 40 a falar de direitos humanos, aí passamos uma série de episódios de direitos humanos para uma série de episódios só sobre raça, uma série de episódios sobre racismo, tivemos 2 episódios sobre interseccionalidade, e aqui tivemos o episódio passado, né, que também fez isso de juntar os pontos, e aqui a gente fecha com chave de ouro essa discussão, tá? Obrigadão por ter acompanhado até aqui,
e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.